Só vamos agora alguns conceitos que já apareceram, vamos desmistificá-los, ou ainda que a gente vai utilizar ao longo ou no restante desta disciplina. Por exemplo, o que é um serviço web, o que é uma API REST, o que é um servidor web, tem gente que trata de maneira igual ao serviço web, enfim. Mas vamos lá, começando pelo HTTPS, que já apareceu antes. Tá aqui que o HTTPS é uma versão segura, tá? Uma versão que criptografa os dados que estão sendo trocados entre o seu cliente e o seu servidor, tá? Uma vez que nós vimos lá os cabeçalhos do HTTP, tá? E a gente viu que os cabeçalhos, o corpo, enfim, né? São todos, pelo menos a versão 1.1 é textual, na versão 2 é binário, mas mesmo assim, né, você consegue converter para o binário para o texto. Não existe qualquer tipo, vamos dizer assim, de embaralhamento ou de ocultamento de informações. Uma pessoa que conseguir capturar esses dados consegue ver os seus dados, tá, que estão sendo trocados entre cliente e servidor. Então o HTTPS, ele é o HTTP com uma camada adicional de criptografia, tá? Pode ser tanto o SSL quanto o TLS, tá? O SSL é o Security Socket Layer e o TSL é o Transport Security Layer, tá? Então, numa figura ilustrativa, aqui, né, tem a versão do protocolo HTTP, o seu usuário aqui, o seu cliente, está enviando aí a senha dele, tá? Numa conexão segura. Se o hacker estiver monitorando essa conexão segura, ele consegue verificar a senha que você está mandando. Como a gente viu, o protocolo HTTP ele é textual a priori, certo? Já se a gente está no HTTPS, né, a conexão é criptografada, portanto, né, se o usuário está mandando a senha dele, essa senha vai ser embaralhada, tá? E aí o hacker, ele só vai ver essa informação embaralhada. Como que isso é possível, tá? A questão é, quando vocês verem disciplinas de segurança de informação, tem um conceito chamado de chave pública e chave privada, tá? Então o servidor HTTPS, ele envia uma chave pública, aí você fala, mas o hacker está interceptando, ele consegue ver essa chave pública. Mas é um conceito bastante interessante que quem apenas consegue descriptografar, eu ia falar desencriptar, descriptografar a informação é quem tem a chave privada, tá? Então não é uma chave simétrica que você usa a mesma chave para criptografar, é a mesma chave para descriptografar. Conceito bastante interessante, mas é por isso que funciona. Então mesmo que você envie a chave pública, né, isso esteja visível, vamos dizer, para todo mundo, só quem tem posse da chave privada que vai conseguir descriptografar a informação, tá? Então é muito interessante, tá? Ou muito aconselhável que quando vocês estão fazendo login e senha em um site que você vai colocar cartão de crédito, enfim, informações sensíveis ou que deveriam ser sigilosas, tá? Que o site use o protocolo HTTPS, tá? Isso é muito fácil de perceber. Por exemplo, se eu acessar o Google aqui para vocês, tá? Aparece um cadeadinho aqui do lado, tá? O cadeadinho significa que é um protocolo HTTPS, tá? Então, ó, a conexão é segura, tá? Suas informações, senhas, número de cartão de crédito permanecem privadas quando são enviadas para este site, tá? E aí tem uma questão do certificado que vai ser responsável por fazer essa criptografia, bonitinho. Aqui você consegue ver quais as informações do certificado, o certificado do servidor SSL, tem detalhes, tudo bonitinho aqui, validade, enfim, tá? Mas se tem um cadeadinho é que está com SSL ali para vocês, certo? Então, observem este tipo de coisa quando forem fazer compras na internet, principalmente, tá? Outro conceito que aparece bastante é o conceito de cookies, tá? Inclusive, na hora que a gente for depurar, vamos dizer assim, a nossa página, nós vamos ver esses cookies ali presentes, tá? Qual que é a ideia do uso de cookie? Tá? Apesar de, eu mesmo, por exemplo, não uso cookie, eu uso, como a gente já viu na aula de JavaScript, o local storage, mas é um conceito parecido que ainda assim é muito utilizado hoje em dia, tá? Então vou passar para vocês como funciona, até para vocês, quem quiser utilizar os cookies, pode utilizar os cookies também, ou tenha que trabalhar num projeto que já tenha cookies, tá? O protocolo HTTP, ele é sem estado, stateless, tá? Ou seja, eu fiz uma requisição, certo? Então, coloquei lá google.com.br, bonitinho.
Se eu quiser acessar uma página interna, eu quero ir lá nas minhas configurações, por exemplo, tá? Cliquei, fiz uma outra conexão. Essas conexões, o envio e a resposta das informações, elas são independentes. Ou seja, se eu fizer uma requisição depois, essa requisição depois não tem qualquer tipo de informação daquilo que eu fiz antes, tá? De uma requisição anterior. Cada requisição, portanto, ela é independente, certo? Legal, isso, vamos dizer assim, economiza dados, né, no sentido de eu não ter que guardar um histórico de requisições e ter que ficar enviando e recebendo esses históricos de requisição. Porém, tem um problema, né? Vamos pensar no caso do login, por exemplo, né? E aí, a hora que o cara está tentando acessar um e-mail dentro do gmail.com, ou está tentando acessar lá, eu estou na minha página lá no Memorial Manager, eu quero publicações. Beleza, é publicações de quem? Essa pessoa que está tentando acessar publicações, ela já se logou antes, tá? Como que eu vou saber se ela já se logou antes, sendo que o protocolo HTTP ele é stateless, ele não guarda informações daquilo que foi realizado anteriormente, tá? Então uma alternativa para isso, tá? Para guardar informações que foram feitas antes e, né, isso é um pouco, vamos dizer assim, mais genérico, não é só usado para questão de segurança, é para armazenar, por exemplo, os links que você já clicou, o tipo de produto que você vê e etc. Também para guardar informações gerais do usuário e para fazer recomendações, por exemplo. São os cookies. Então o cookie ele funciona no sentido de eu vou gravar uma informação do usuário e toda vez que eu fizer uma requisição HTTP, essa informação vai junto com o protocolo, tá? No formato de cabeçalho, tá? Não vai no corpo, vai no cabeçalho, vai ter um cabeçalhinho de cookies específicos, tá? Então eles são utilizados aí de fato para manter o estado. Eles possuem no máximo 4 KB e cada domínio pode armazenar no máximo 20 cookies por cliente, tá? Qual que é o formato desses cookies? Eles possuem um content, tá? Que é composto por 2 campos, nome e valor, ou seja, vou dar uma chave e um valor para a informação que eu quero armazenar, certo? Por exemplo, qual que é o token de autenticação do usuário e o valor do token de autenticação do usuário, domínio, que é de onde vem o cookie, o path, que lembra que a hora que eu mostrei rapidamente o servidor, né, que nós tínhamos um diretório raiz, por exemplo, posso ter subdiretórios dentro dele, assim por diante. Quais daquelas páginas dentro da estrutura de diretórios podem utilizar os cookies, tá? Podem receber esse cookie e processar esse cookie, tá? Se você coloca barra, significa qualquer página dentro da estrutura de diretórios, tá? Pode fazer uso do cookie, tá? Expires, que você pode fazer com que o cookie expire, tá? Dá um prazo de validade para o cookie, fala, você vai ficar aqui por 2 anos, aí, 1 ano, 30 minutos, enfim. Bom, nós temos também o secure, significa que o cookie só será transmitido por uma conexão HTTPS, ou seja, uma conexão segura. O HTTP only previne que uma aplicação, um script, etc. do lado do meu cliente consiga acessar o cookie, tá? Ou seja, o cookie ele é setado pelo servidor, vem essa informação, o meu lado do cliente não consegue acessar esse cookie para ver o que está sendo gravado, nem nada do tipo, tá? E aí na próxima requisição o browser automaticamente pega esse cookie e envia, mas em nenhum momento a aplicação do lado do cliente tem acesso ao cookie, né? Nesse caso, por exemplo, seria só o browser teria acesso ao cookie, tá? E o same site significa que eu vou, quem pode acessar esse cookie é apenas o domínio que eu fiz a requisição, que é o caso do strict. O lex significa que eu posso ter subdomínios, tá? Por exemplo, gmail.google.com, fazendo essa requisição. E o none significa qualquer um que esteja no meio do caminho aí pode fazer uso do cookie, certo? Aqui eu coloquei um cookies versus local storage, mas antes disso, deixa eu só mostrar para vocês aqui a questão do cookies, tá? Se a gente for aqui em application, perdão, na memória. Tá vendo que aqui dentro da application tem algumas coisinhas, uma delas é o local storage. Uma das coisas do storage, ou seja, do armazenamento, são os cookies, tá? E se a gente clicar aqui no cookies, tem cookies vindo de 2 lugares aqui, ó, do google.com.br ou do ogs.google.com.br. Se a gente clicar aqui, tá? Vai mostrar os cookies que estão sendo armazenados com aqueles campos que eu falei para vocês, ó. O nome e valor, né, que é o conteúdo, o domínio, o path, a data de expiração, né, quando não tem data não expira, qual que é o tamanho do meu cookie, se é HTTP only, tá, ou não, se é seguro ou não, política do same site, né, tem um que é strict, outro none aqui, tá? Esse priority é algo específico do Google, tá, procurei bastante na
na internet para tentar achar, mas a princípio é um projeto interno do Google. Ele tenta calcular a prioridade do cookie de acordo com a data que ele foi criado, data de expiração, etc. Tem uma continha para se fazer. Tentei acessar a documentação para ver mais específico, deu acesso negado, tá? Mas é algo específico do Google, por isso que eu não deixei nos slides, certo? Além disso, ó, tem outras opções aqui para fazer o armazenamento, tá? Dentre elas o Local Storage, tá? Inclusive, vamos ver aqui se o Google usa Local Storage. Ó, está localizado o Local Storage, percebe que o Local Storage é bem mais simples que o cookie, né? É chave e valor, como a gente viu, né? Inclusive está falando, está armazenando a cotação do Bitcoin aqui, olha que beleza. E tem o Session Storage, que a gente viu, né? Que é armazenado por sessão. Aqui na sessão ele está armazenando bem menos coisinhas aqui. Tá? Mas qual que é a diferença então do cookie para o local storage? Tá? Uma das principais são todos esses campos que a gente já viu, né, do cookie no local storage. O cookie ele automaticamente ele vai ser enviado na requisição. E o local storage eu tenho um controle aqui que eu quero enviar, quando que eu quero enviar, para onde que eu quero enviar. Então esse controle acaba sendo mais manual por parte do usuário. Além disso, a capacidade de armazenamento do local storage ele é maior que do cookie. Cookie 4KB, 20 cookies por site, como a gente já visto, tá? Do local storage já de 5 megas, tá? Tem aqui a questão da política do local storage, que é o same origin, ou seja, somente o site que gravou as coisas do local storage consegue fazer ou a aplicação, né, que gravou esse local storage consegue recuperar essas informações, tá? Tem que estar no mesmo domínio para você identificar que é a mesma aplicação. E tem também um outro aí que é o IndexedDB, tá? Então se você procurar tá até aparecendo aqui no Chrome, né? IndexedDB. Só que aqui é um DB mesmo que você pode utilizar para gravar informações. O poder de armazenamento é maior que do local storage, do session storage, consequentemente do cookie. Tá? Só que aí tem um curso inteiro aí para se fazer a respeito do IndexedDB, que funciona como um DBzinho mesmo para você gravar informações. Tá? Avançando para a nossa última parte, questão de serviço web e servidor web. Tá? Pessoas tratam isso em comum, tem pessoas que tratam diferente, tá? Eu fui fazendo buscas na internet para ver quem trata diferente, como que colocava. Eu costumo falar servidor web e serviço web, e as definições mais ou menos eram condizentes com aquilo que eu penso sobre servidor web e serviço web. Tá? Servidor web, né? Vamos pensar assim em termos de definição estrita, seria uma máquina, tá? Capaz de servir a web, ou seja, servir coisas sobre o protocolo HTTP. Porém, tá? Esse termo servidor web, ele acaba sendo mais utilizado quando eu tenho uma máquina com uma aplicação para servir páginas estáticas, tá? Sobre, obviamente, o protocolo HTTP, né? E nessa de servir páginas estáticas, né, utilizando aquelas portas padrão 80 para o HTTP e 4433 para o protocolo HTTPS. Tá? Os principais aqui, vamos dizer assim, que a gente tem de aplicações de servidor web, nós temos o Apache, nós temos o Nginx, o IIS, tá? Apesar do Apache, por exemplo, ele ser capaz de não servir somente páginas estáticas, servir páginas dinâmicas, que ele trabalha junto com o PHP, tá? Mas pensando em termos mais gerais de um servidor web, seria isso daqui, tá? Uma aplicação capaz de servir páginas estáticas, tá? Como assim? Ó, eu coloquei aqui, instalei, baixei rapidinho no meu Windows o Nginx, tá? Nginx é um daqueles que eu listei ali como servidores web, certo? Tem aqui o Nginx. E aí percebe o seguinte, ó, se eu digitar aqui localhost, né, ou 127.0.0.1 e tentar acessar, ele vai demorar um pouquinho, ele não vai conseguir nada, tá? A partir do momento que eu disparar o Nginx, então deu só garantir que eu disparei ele, rodou, bonitinho. A partir desse momento que eu disparar o Nginx, ó, ele já está respondendo com uma outra página para mim, ó. Welcome to Nginx. If you see this page, Nginx web server is successfully installed and working, tá? E o que ele está fazendo aqui, tá? Ele pegou uma página, uma pasta padrão, tá? Que é esta pasta aqui, que é o HTML. Dentro desse HTML, eu tenho esse index.html, tá? Vou até abrir aqui para vocês verem, tá? Welcome to Nginx, ó, já tem até o style definido aqui dentro, tá? Eu vou trocar aqui o Welcome to
Jinx by Rafael, só para vocês verem, tá? Salvei esta página. Se eu der, se eu vier aqui e atualizar, tá? Ele atualizou a página, Welcome to Jinx by Rafael. Perceba que eu só coloquei o IP, portanto a porta ele está pegando padrão, portanto ele está considerando o diretório raiz como padrão. O diretório raiz, nesse caso, está mapeado no Nginx, é o barra, tá? E aí, se você tiver outros diretórios aqui dentro, eu coloquei um diretório teste e eu tenho esse index HTML dentro do teste, tá? Então se eu colocar aqui, ó, barra teste, tá? Ele vai aparecer aqui dentro da minha página de teste, ou seja, a partir do diretório raiz que está mapeado ali, que é C2 pontos, barra alguma coisa, Nginx barra HTML, então HTML seria o diretório raiz, então se eu só colocar raiz, ele vai para lá para o meu HTML e a partir daí em diante, tá? Se eu for colocando imagens, se eu for colocando figuras, se eu tiver figuras que nem eu demonstrei anteriormente, a gente vai colocando a barra e especificando o recurso, tá? Lembrando que quando eu tenho o index HTML, eu não preciso especificar o nome index HTML, tá? Porque ele já vai pegar como padrão, tá? Isso já vem configurado como padrão, mas se vocês quiserem ver todas as configurações, né? Por exemplo, aqui na pasta conf, eu tenho aqui o Nginx. Editar com Notepad++, deixa eu só me sair da tela aqui. Vamos pegar aqui, ó, porta 80, tá? Tá aqui, ó, server listen, né? Tá ouvindo na porta 80, então por isso que eu não precisei colocar nada no meu browser. O server name aqui é o localhost, que seria o identificador do meu server name, ó, location, tá? O barra, o root dele vai ser dentro da pasta HTML, na onde o Nginx está rodando, né? Se não tivesse, você pode especificar uma outra pasta padrão. E o index, tá? Tanto se eu tiver, então, index HTML ou index HTM, ele vai considerar aquilo como sendo página padrão, tá? E se eu tiver um erro, né? Tá falando, ó, se você tiver um erro, você vai pegar a página aqui, 50.xml, a partir da pasta HTML, que seria essa pasta. Cadê? HTML está aqui, tá? Seria esse 50 HTML, tá? Então, se tiver um erro, ele vai chamar essa. Se tiver página e tiver configurado, né, ele vai chamar um 404 HTML. Se você não tiver uma página de erro, tá? Então, você vai colocando várias configurações aqui, tá? Se quiser servir, ou se tiver com HTTP Server instalado, com certificado SSL, vai ouvir na porta 433, você vai fazendo diversas configurações aqui para o Nginx, tá? Ele é comum, eu acho que eu tinha até deixado aberto aqui, gerenciamento de páginas. Esse daqui é um que eu uso, que é o King Host. Ele tem o Nginx instalado aqui, tá? Tem o Nginx, o subdomínio que está mapeado, não tem o subdomínio ainda, tá? Qual que é o diretório, enfim, várias coisinhas aqui que você pode fazer no redirecionamento, dá para fazer também, tá? Quais são as páginas que você vai pegar, enfim, tem tudo aqui dentro do Nginx, já isso configurado num servidor remoto, tá? Além desse, a gente já chegou a utilizar outros scripts ao longo da aula, né? Então eu tinha colocado, por exemplo, o Live Server, que eu mostrei logo no começo dessa aula. Tem outro que eu instalei via NPM, que é o HTTP Server, tá? Então, se eu pegar uma página aqui, por exemplo, eu vou pegar essa atual que eu tenho, HTTP Server, tá? Eu quero na pasta atual, eu quero sem cache, então -c, -1. Opa. HTTP, HPT. Certo? Ele está rodando, ele por padrão está rodando na porta 8080, tá? Se eu quiser eu posso usar o sudo e jogar ele para a porta 80, mas a partir de agora, se eu colocar aqui o localhost 8080, que é a porta que ele está rodando, tá? Ele vai exibir, como não tem um index HTML dentro daquela página, ele está exibindo aquele meu diretório com os arquivos dentro do diretório, tá? Inclusive, se você quiser acessar o arquivo, tudo bonitinho, ó, ele está acessando aqui pra gente, certo? Então, está servindo aqui sobre o protocolo HTTP. É um bem simplesinho, eu acho que ele está até depreciado, faz tempo já que eu tenho ele instalado, mas enfim, a gente tem um servidor web aqui para servir páginas estáticas pra gente. E se tiver o index HTML dentro de um site, ele serve, senão ele exibe aquela estrutura de diretórios, tá? Inclusive eu uso isso para compartilhar arquivos
com tablet, com desktop, enfim, quando eu preciso, eu subo um servidorzinho, vou lá e baixo o arquivo que eu quero, tá? Então é isso, nós temos também os serviços web, tá? O serviço web, ele normalmente é tratado como algo que gera um conteúdo dinâmico, tá? Então, por exemplo, eu quero a lista dos meus alunos, uma página com a lista dos meus alunos matriculados, tá? Isso pode variar, eu posso adicionar aluno, eu posso remover aluno, enfim, que posso cadastrar novo, alterar as informações dos alunos, tá? Então isso é esse conteúdo dinâmico, tá? Quando eu estou servindo esse conteúdo dinâmico, ou a gente fala se tem um serviço web, tá? Ou ainda quando eu não tenho nada, vamos dizer assim, em termos visuais. Então, o sistema de autenticação, por exemplo, que eu só quero saber se o usuário conseguiu se autenticar ou não, né? Eu informou o login e senha corretamente. Eu posso também listar informações sem ser por modo de conteúdo visual, como eu falei, conteúdo JSON pra gente. Aí é caracterizado como um serviço web, tá? Eles podem rodar na porta 80, caso você queira, mas normalmente rodam em outras portas aí que a gente vai especificar, e é isso que a gente vai fazer ao longo da disciplina, tá? Só para caracterizar um outro tipo de serviço web, eu tinha mostrado via CEPS para vocês, mas se vocês colocarem APIs IBGE, na verdade agora eu vou pro meu Firefox, que aqui eu acho que ele exibe mais bonitinho. Vou acessar esse de localidades, e aí tem várias informaçõezinhas aqui, por exemplo, distritos por UF, certo? Ele vai dar um serviço web, tá? Uma API, eu já vou explicar para vocês que é a API, que aqui você copia, faz uma requisição get para esse endereço aqui, no qual no F, por exemplo, você substitui pelo estado que você quer. Então, por exemplo, SP, tá? E aí, o que ele vai fazer? Vou colocar aqui para vocês verem. Fazer uma requisição get, que é o padrão, tá? Colocar SP, e aqui eu vou colocar o raw data, que são os dados cru. Ele está devolvendo a um array, tá vendo o símbolozinho do array, com JSONs aqui, com todas as informações dos municípios, por exemplo, do estado de São Paulo, tá? Então tem aqui Águas da Prata, São João da Boa Vista, Campinas, enfim, várias informações, inclusive no seu site, né? Se você quiser listar cidades do estado, você pode colocar dessa forma. Aqui eu vim para o Firefox, que ele tem esse JSON aqui, tá? Que ele já exibe no formatinho mais estruturado, bonitinho aqui pra gente, tá? Então, qual que é o ID, qual que é o nome, município, qual que é a micro-região que ele pertence, qual que é a mesorregião, tá? De Presidente Prudente, enfim, região imediata, várias informações que você consegue extrair aqui dos dados que vieram aqui via o JSON, tá? Aqui dá para extrair tudo, se você quiser, tá? Enfim, então, serviço web para a gente pegar as informações aqui do IBGE, tem várias informações aqui que a gente pode pegar, número de pessoas por região, enfim, tá? Tem aqui, são várias APIs interessantes. Voltando ao nosso site, por fim nós temos uma API REST, tá? O REST vem de Representational State Transfers, que é uma arquitetura, vamos dizer assim, para você trabalhar sobre o protocolo HTTP e fazer as APIs, tá? A API seria uma interface de aplicação, ou seja, um método padrão para você se comunicar com uma aplicação. E nesse caso, o método padrão para você se comunicar com uma aplicação, neste caso aqui, é utilizando o HTTP e os verbos get, post, patch, put e delete, tá? Sendo esse patch opcional, tá? Eu coloquei, vamos dizer assim, que é algo um pouquinho mais moderno, mas o padrão get, post, o put e o delete, ou seja, para você fazer um CRUD sobre o protocolo HTTP, tá? Então isso é muito comum hoje em dia, esse tipo de API, tá? Para você fazer uma comunicação com um serviço web remoto, utilizando esses verbos aqui bem definidos sobre o protocolo HTTP, tá? E é isso que a gente vai fazer ao longo da disciplina. O legal disso, tá? Ou dessa API REST também, é que a característica dela não é responder com uma página web, tá? É sempre responder com formato JSON, tá? Fazendo com que eu consiga usar essas API REST tanto em aplicativos desktop, aplicativos móveis ou na web também, tá? Então a gente vai usar o HTTP, vamos responder com JSON e aí minha aplicação, minha página, enfim, quem quer que seja, vai pegar esse JSON e vai criar a estrutura visual ela mesma, não vai ser o meu servidor que vai criar essa estrutura visual pra gente, certo?
Então é isso, pessoal. Deixa uma série de materiais complementares aqui para vocês. Tá? E temos aqui a nossa imagem do dia. E até mais.